Havia uma ideia: reunir um grupo de pessoas extraordinárias, ver se elas poderiam se tornar algo mais, ver se poderiam trabalhar juntas quando precisássemos delas para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Olá, seres multiversais, sejam bem-vindos ao Guia do Multiverso Nerd. E vamos para mais um episódio sobre o universo cinematográfico da Marvel. Lembrando que no primeiro episódio falamos sobre a relação conturbada do cinema com o gênero super-heróis e as diversas tentativas de fazer filmes e séries até o momento em que a Marvel, aproveitando o vácuo deixado pela DC após o fracasso do filme Batman e Robin de Joel Schumacher, finalmente estreia a adaptação de seus personagens comandados por diversos estúdios de Hollywood e sob a gerência de Avi Arad, CEO da Marvel Entertainment, que contratou Kevin Feige como seu braço direito e responsável pela forma que os personagens da Marvel Comics são adaptados pelos estúdios, fazendo a ponte entre os quadrinhos e o cinema. Porém, devido aos vários problemas de adaptação com os estúdios e as péssimas críticas refletindo na queda de bilheteria, Ike Perlmutter, Avi Arad, David Maisel e Kevin Feige decidem eles mesmos produzirem seus próprios filmes pela Marvel Studios, criando o primeiro universo compartilhado dos cinemas, o UCM, também conhecido como MCU, Marvel Cinematic Universe. E é a partir daqui que continuamos a nossa saga. Até então, todos os personagens de super-heróis adaptados para o cinema, seja da DC Comics ou da Marvel Comics, eram cada um no seu quadrado. Ou seja, cada personagem tinha seu próprio universo, que não interagia com o de outro personagem, mesmo se fossem da mesma marca. Ter seus super-heróis favoritos compartilhando um mesmo universo, como é nos quadrinhos e também nas animações, era o sonho de todo nerd, principalmente da Marvel e da DC. Mas os estúdios não davam ouvidos aos fãs, pois viam isso como algo muito caro e difícil de executar, devido aos direitos autorais e divergências entre os próprios estúdios. A única que teria essas condições seria a Warner, que era dona da DC Comics desde 1977. Mas que também nunca teve interesse de criar um universo compartilhado, até o UCM surgir e fazer sucesso, onde depois lançaram o controverso universo criado por Zack Snyder, a DCEU, Universo Estendido da DC. Mas se você, assim como todo mundo, acreditam que a ideia de criar um universo compartilhado da Marvel partiu de Kevin Feige, sinto te dizer que você está redondamente errado. Na verdade, essa ideia foi de David Maisel, um produtor de cinema e teatro extremamente competente em conseguir recursos financeiros para suas produções. David Maisel veio da Disney, onde havia implementado um eficiente sistema de controle de produção e criação de projetos, além de projetos bem-sucedidos na Broadway como Fosse e Homem-Aranha. Ele era convicto de que a Marvel tinha que tomar as rédeas criativas de suas produções de filmes, séries e animações. Foi com este know-how e também com o sonho de ter um estúdio próprio que não dependesse de outros grandes estúdios como Fox, Universal, Disney, Sony, etc., que em 2006, após convencer Ike Perlmutter de sua estratégia, ele foi contratado para retomar a Marvel Studios, que estava sob responsabilidade de Avi Arad. Ele buscou então recursos financeiros com o banco Merrill Lynch para produzir os 10 primeiros filmes da Marvel Studios, cujo alguns personagens a New Line Cinema não tinha mais interesse, e eram exatamente os personagens que formavam os Vingadores. Maisel então convidou Kevin Feige para ser o arquiteto deste universo cinematográfico da Marvel, por ter a visão criativa de como fazer este universo. E é aqui que começa a escalada de Kevin Feige para se tornar o maior produtor de filmes super-heróis de todos os tempos e comandar a Marvel Studios. Kevin Feige tinha o conhecimento e a experiência de poder fazer um universo compartilhado,
Ele é fã de quadrinhos, conhecia bastante sobre os personagens da Marvel e agora tinha uma bagagem suficiente de filmes produzidos na primeira onda de filmes da Marvel. Feige sabia o que dava certo e o que era errado e traçou um planejamento audacioso e detalhado para fazer os novos filmes, desta vez num único universo e interconectados. Ele contava com o enorme hype que isso iria criar entre os fãs e contaminar o público, gerando uma audiência orgânica. Mas Avi Arad não era muito convicto dessa ideia. Ele achava muito complexo um único estúdio controlar diversos filmes, tendo que se preocupar não só com a qualidade das histórias, como também da continuidade de um universo inteiro de personagens interligados. Na visão de Arad, seria mais fácil lançar primeiro um filme dos Vingadores, e aí, se esse filme vingar, desenvolver os filmes solos de seus personagens como um spin-off. De fato, seria menos custoso, mas não teria o mesmo impacto na construção de um universo que o público tanto queria. Porém, Ike Perlmutter, presidente da Marvel Enterprise e comandante da porra toda, bancou a ideia de David Maisel, e quanto Avi Arad, que estava na Marvel desde 1992, foi o criador da Marvel Studios e lançou seus personagens para os grandes estúdios de cinema, se retira em 2006 para criar a sua própria produtora, a Avi Arad Productions, e cuidar dos personagens da Marvel que ainda estavam ligados aos estúdios, principalmente X-Men e Homem-Aranha, que estavam passando por um reboot e ainda faziam bastante sucesso nos cinemas, deixando seu cargo de CEO da Marvel Studios para David Maisel e Kevin Feige assumirem de vez o controle. David Maisel foi o responsável por estabelecer a estratégia financeira e de negócios para o UCM, enquanto que Kevin Feige teve um papel central na produção e no desenvolvimento criativo dos filmes, junto com os produtores que recrutou para esta missão, Luis D'Esposito e Victoria Alonso. Com isso, a equipe da Marvel Studios teve o sinal verde para iniciar o UCM, cujos filmes inicialmente seriam distribuídos pela Paramount Pictures. A ideia de David Maisel e Kevin Feige para o UCM consistia no seguinte: lançar o primeiro filme de um dos protagonistas dos Vingadores, onde ele serviria como template conceitual que daria a cara e o tom deste novo universo da Marvel, e seus futuros filmes, adaptados ao estilo do personagem e sua história. Para bolar esse template, que estaria presente em quase todos os filmes da Marvel, Kevin Feige se inspirou primeiramente nos filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi, onde ele se identificou bastante, pois lá tinha os conceitos básicos da Marvel Comics criados por Stan Lee, Steve Ditko e Jack Kirby, onde não se tinha medo em apostar em um personagem com cenas fantásticas e uniforme colorido, adaptado com criatividade, desde que traga os conceitos criados nos quadrinhos, de forma respeitosa, tendo drama, humor, ação e estilos muito bem balanceados, com um toque de originalidade, além de atuações fortes com momentos icônicos que fizeram sucesso nas histórias em quadrinhos. A segunda inspiração foi Star Wars, no que se refere à paleta de cores através de pontos de luz, como um guia de cores que vai pontuando seus filmes, mostrando visualmente que esse é um universo próprio e interligado. Por exemplo, em Star Wars, esses pontos de luz eram sabres de luz, e os raios das armas. Vermelho era a opressão, o medo e o mal. Azul era a esperança, o aprendizado e a luta. Verde, a vitória, a emoção e a realização. A Marvel Studios se apropriou disso, utilizando joias e raios mágicos para pontuar a cromia em quase todos os seus filmes. Azul, amarelo, verde, roxo e vermelho, dando uma fotografia mais vibrante, se afastando do estilo sombrio e monocromático inaugurado por Tim Burton e replicado em Batman, Matrix e X-Men. A terceira inspiração para este template é que os personagens precisavam estar mais atualizados a esta nova era, que agora tinha a internet, a globalização, as redes sociais, a diversidade racial e sexual, as Big Techs e seus CEOs que viravam celebridades,
o mundo pós-11 de setembro com Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Primavera Árabe, armas de alta tecnologia, etc. E para isso, ele utilizou o universo Ultimate da Marvel, mais precisamente os Supremos, os Vingadores deste universo, criados por Mark Millar e Bryan Hitch, que estavam fazendo bastante sucesso e haviam sido criados em 2002, ou seja, 6 anos antes do primeiro filme da Marvel Studios. O que chamou a atenção em Os Supremos é que Millar e Hitch deram um tom bem cinematográfico nas suas histórias, utilizando cenas de ação blockbuster de forma impactante e detalhista, como se fosse um frame de um filme. Os diálogos eram ágeis, cheios de ironia, seus personagens se comportavam como super celebridades, eram polêmicos, politicamente incorretos e não agiam como super-heróis, mas sim como super-agentes do governo americano. O design de Bryan Hitch dava um tom mais verossímil, com uniformes mais modernos, porém sem perder o tom clássico e sem aqueles exageros dos anos 90. E o que pesou mais ainda, os personagens dos Supremos eram desenhados com as caras de artistas de Hollywood. Nick Fury, por exemplo, era inspirado totalmente em Samuel L. Jackson. Tony Stark lembrava Johnny Depp ou Tom Cruise. Em um episódio dos Supremos em especial, eles chegam a se comparar aos atores, porque o estúdio de Hollywood queria fazer um filme dos Supremos. Imaginando se o Capitão América seria Brad Pitt, que pergunta: quem é Brad Pitt? Nick Fury, obviamente, seria Samuel L. Jackson. A Vespa seria Lucy Liu. No fim, em tom de piada, comparam Bruce Banner a Steve Buscemi, o que acabou magoando ele, fazendo se transformar no Hulk e causar uma destruição sem precedentes em Manhattan, tendo que ter a intervenção de todos os Supremos para detê-lo. Ou seja, os Supremos eram uma referência mais que perfeita para ser adaptada para o seu universo cinematográfico. A Marvel chegou a fazer um longa-metragem em animação dos Supremos chamado Ultimate Avengers em 2006, que serviu também como base para os Vingadores da Marvel Studios. O UCM, além de ser um mix do universo clássico da Marvel, Terra 616, com o moderno universo Ultimate, Terra 1610, tem também suas próprias características. Primeiramente identificado pela Marvel Comics como Terra 19999, mas isso vai ser alterado pela Marvel Studios, como vocês vão ver mais à frente lá no final da fase 3. O UCM é um universo ainda em construção, tendo já diversos retcons ao longo da sua história. Mas ao contrário, como foi na Marvel Comics, cujo primeiro supergrupo a surgir e dar o pontapé inicial no universo dos quadrinhos, que foi o Quarteto Fantástico em 1961, a despeito de algum futuro retcon que venha a mudar isso, conceitualmente este universo da Marvel Studios é formado inicialmente pelos Vingadores. Ou seja, vai ser um universo que inicialmente vai focar na formação dos Vingadores, de uma forma que, digamos, mais pé no chão e menos fantasiosa do que nos quadrinhos, mas que aos poucos vai se expandindo, ficando cada vez mais fantasioso, exagerado, a ponto que em alguns momentos, principalmente a partir do final da fase 3, vai superar os quadrinhos em exageros e absurdos que costumam aparecer no universo dos super-heróis. Você vai percebendo aos poucos a evolução desse universo e de seus personagens, na armadura do Homem de Ferro, que vai ficando cada vez mais avançada, nos poderes e habilidades que vão ficando cada vez maiores, na diversidade de personagens, na criação de mundos, dimensões fantásticas, até chegar ao nível de um multiverso. Este é um universo habitado por deuses, entidades cósmicas, alienígenas, super-humanos, mas por enquanto sem mutantes, que aos poucos estão começando a aparecer. De início, este universo não tem Quarteto Fantástico, X-Men, Homem-Aranha, Demolidor, Justiceiro e toda uma galeria de heróis e vilões que, como já disse anteriormente, pertenciam aos outros estúdios de cinema como se eles fossem de outros universos. E com isso, o universo cinematográfico da Marvel se inicia oficialmente em 2008, com o lançamento de seu primeiro filme que irá dar o pontapé inicial na construção dos Vingadores. Quem seria o protagonista deste primeiro e ambicioso filme? A princípio, a escolha mais óbvia
seria fazer o filme do Capitão América, já que cronologicamente ele seria o Vingador que surgiu primeiro durante a Segunda Guerra Mundial, bem antes de surgir os Vingadores. Porém, mesmo nos quadrinhos, Stan Lee e Jack Kirby reintroduziram o Capitão no universo Marvel em 1963, depois que os Vingadores foram criados, quando estes descobrem que ele estava congelado e desaparecido por décadas, além de que ele é um personagem mais antiquado, muito voltado a questões de patriotismo e da Segunda Guerra Mundial. David Maisel, Kevin Feige e sua equipe resolveram escolher um personagem que fosse mais a cara desta nova era do século XXI e que nunca tinha sido retratado nos cinemas e nem na TV, sendo então uma novidade completa. E esse personagem não poderia ser outro, era o Homem de Ferro. E pessoal, esta foi uma decisão super acertada da Marvel Studios. Isso porque Tony Stark representava bem a época em que vivíamos, em 2008. O mundo da tecnologia estava bastante agitado com seus smartphones, redes sociais e CEOs de Big Techs como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin e Elon Musk, que tinham um comportamento mais carismático, sem terno e gravata, e eram tratados como super celebridades pela mídia. Além disso, havia a guerra do Afeganistão, o combate ao terrorismo pós-11 de setembro, contra grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico, com o avanço tecnológico das armas de guerra, como drones, que eram pilotados remotamente por técnicos militares. Isso alimentava Hollywood com filmes de sucesso como Jason Bourne ou Batman High-Tech e realista de Christopher Nolan, que combatia grupos terroristas comandados por Ra's al Ghul. Homem de Ferro foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck em 1962, onde Tony Stark era um industrial bilionário que fabricava armas modernas para o exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã nos anos 60. Ou seja, era um personagem criado na era da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, atualmente a Rússia, e é um dos membros fundadores dos Vingadores. Nos quadrinhos teve poucas sagas interessantes, algumas histórias envolvendo um vilão chinês chamado Mandarim, a fase em que Tony Stark se afunda na bebida tornando-se um alcoólatra, mas foram as sagas Armor Wars de 1987 e Extremis de 2005 as escolhidas para ser o conceito da história para o filme do Homem de Ferro, que envolveria as implicações do uso da tecnologia para criar armas e o uso indiscriminado em guerras e terrorismo. Extremis, criado por Warren Ellis e Ed Granoff em 2005, serviu de base conceitual e visual para o filme por ser mais atual e corresponder com essas questões éticas do uso da tecnologia, tanto que Ed Granoff foi contratado pela Marvel Studios para fazer os conceitos visuais do filme e da armadura de Tony Stark. E olha como eram bem parecidos com a que foi criada em Extremis. A Marvel Studios preferiu não contratar nenhum diretor famoso para o filme do Homem de Ferro. Ela queria alguém novo, sem vícios ou estrelismos, e com um bom conhecimento de super-heróis. Feige contratou Jon Favreau, que além de diretor, era ator, atuou como Fog Nelson no filme do Demolidor em 2003, e tinha o perfil adequado para montar o estilo que queria imprimir ao filme. Realista sem ser sombrio, menos dramático, com mais humor e ação com bastante impacto, porém sem ser exagerado. Ou seja, tudo muito bem balanceado. E claro que não se afastasse do conceito de super-herói colorido e humanizado. Feige acreditava que ter atores conhecidos do grande público seria um chamariz na Marvel. Porém, esses atores tinham que ter o perfil certo do conceito criado nos quadrinhos. Foi então que Jon Favreau indicou o ator Robert Downey Jr. para interpretar Tony Stark, o que foi uma escolha mais que perfeita, pois o ator, que fez bastante sucesso no início dos anos 90 e foi indicado ao Oscar de melhor ator por interpretar Charles Chaplin, andava meio embaixo após ter sido preso ao invadir uma casa totalmente drogado. Após se recuperar, Robert Downey Jr. viu em Tony Stark como uma grande chance de dar a volta por cima. Com uma atuação brilhante e carismática, fez de Tony Stark um ídolo para os fãs da Marvel, tal qual um CEO de uma Big Tech. Juntaram-se ao elenco
Gwyneth Paltrow como Pepper Potts, bastante conhecida e também ganhadora de um Oscar, o premiado ator Jeff Bridges como o vilão e sócio de Stark Obadiah Stane, Terrence Howard como James Rhodes, um militar amigo de Stark, além do próprio Jon Favreau como o segurança desastrado Happy Hogan. Kevin Feige utilizou bastante da aproximação dos fãs da Marvel para gerar um hype participando de eventos nerds como a San Diego Comic Con, para mostrar trailers, atores e a produção do filme em primeira mão. No ano em que tivemos a estreia do segundo filme do Batman de Christopher Nolan com o genial Coringa de Heath Ledger e a volta de Indiana Jones, que tiveram uma bilheteria astronômica, Homem de Ferro fez um sucesso surpreendente de público e crítica, tendo uma excelente avaliação. Isso se deve a uma direção segura e bem cuidadosa, trazendo os elementos essenciais dos quadrinhos, mas com personagens carismáticos e um Robert Downey Jr. em seu melhor momento. O filme conta a origem do Homem de Ferro, onde Tony Stark é um industrial armamentista que fabrica armas de alta tecnologia para o governo americano, mas que acaba sendo capturado por um grupo de guerrilheiros estilo Al-Qaeda, chamado Os 10 Anéis. Ao ver que esses possuem armas fabricadas pela própria Stark Enterprise, ferido por uma dessas armas junto com outro preso, o Professor Yeltsin, eles constroem uma armadura com um dispositivo de energia propulsora chamada ARC, que impede que os estilhaços atinjam seu coração. O Stark derrota os guerrilheiros com sua armadura e consegue escapar. Na volta, enquanto constrói sua nova armadura mais moderna e colorida, ele procura descobrir como a sua empresa estava vendendo armas para os 10 Anéis e enfrentar o seu sócio Obadiah Stane, que toma posse da tecnologia da armadura e do reator ARC portátil que Stark criou, se tornando o Monge de Ferro. O tema principal do filme é o uso da tecnologia e suas repercussões, em assuntos como guerra, terrorismo e vigilantismo. Stark passa a utilizar conhecimento tecnológico para defender a Terra de ameaças causadas pela sua própria tecnologia. Até mesmo o uso de inteligência artificial é abordado aqui, onde Jarvis é uma IA que ajuda Stark a construir o reator ARC mais moderno e a utilizar sua armadura de Homem de Ferro. Com a ajuda de seus amigos Pepper Potts, James Rhodes, Happy Hogan e também do enigmático agente Coulson, que faz parte de uma certa organização secreta chamada SHIELD, Stark derrota o Monge de Ferro. No final, Stark, contrariando a sugestão da SHIELD, acaba revelando para a imprensa que ele é o Homem de Ferro, mostrando que identidade secreta não vai ser algo tão relevante nas histórias da Marvel Studios. O filme foi bem fiel ao conceito dos quadrinhos e imprimiu um Tony Stark mais extrovertido, com um ego gigantesco e um humor mais sarcástico. Teve vários easter eggs que passaria a ser uma constante nos filmes do UCM e inaugurou as famosas cenas pós-créditos, como elo de ligação para os próximos filmes do UCM. Neste caso aqui, para delírio dos fãs, Nick Fury, diretor da SHIELD, encarnado pelo Samuel L. Jackson, idêntico ao Fury dos Supremos, indaga a Tony Stark se ele gostaria de participar da iniciativa Vingadores, gerando o primeiro de muitos hypes para os próximos filmes da Marvel Studios. Homem de Ferro arrecadou mundialmente 585,17 milhões de dólares, uma excelente estreia para o primeiro filme do MCU e que fundamentou o caminho para a Marvel Studios continuar fazendo seus próximos filmes. O Incrível Hulk, criado em 1962 por Stan Lee e Jack Kirby, foi uma adaptação moderna da obra clássica de terror de 1886, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Nos quadrinhos, o cientista nuclear Bruce Banner trabalha para o exército dos Estados Unidos testando uma bomba gama. Porém, ao tentar salvar um garoto chamado Rick Jones, que invadiu a área de testes, ele é exposto à radiação da bomba e se tornou um monstro enfurecido e injustiçado chamado Hulk, que passa a ser perseguido por agentes do governo comandados pelo General Ross e diversos inimigos como o líder, o Abominável, Maestro e até mesmo perseguido pelos Vingadores, do qual foi membro fundador.
além de outros heróis da Marvel como Wolverine, Demolidor e coisa. Hulk foi o segundo personagem escolhido para estrear 6 meses depois de Homem de Ferro, ainda no ano de 2008, tendo como elenco Edward Norton como Bruce Banner e Hulk, William Hurt como General Ross, Liv Tyler como Betty Ross, par romântico e filha do General Ross, Tim Roth como o vilão Emil Blonsky, que é o Abominável, e Tim Blake Nelson como cientista amigo de Bruce Banner, Samuel Stern, o Senhor Azul. O filme contou com a direção de Louis Leterrier, que já dirigiu filmes de ação como The Transporter 1 e 2. Como expliquei anteriormente, Hulk pertence à Universal Studios, que já tinha feito um primeiro filme com o diretor chinês Ang Lee, que não foi muito bem aceito pelo público. Mas o estúdio queria fazer um segundo filme, só que com um novo diretor e uma nova abordagem. Kevin Feige e David Maisel viam em Hulk um personagem fundamental para montar seus Vingadores, e fez um acordo de coproduzir o filme do Hulk, tendo parte dos direitos nas bilheterias e o uso livre dele em Os Vingadores. O problema é que a Marvel Studios teve que dividir a produção do filme com a Universal, que teve uma equipe contratada que divergia das ideias de Kevin Feige. Principalmente o protagonista Edward Norton, que abraçou o projeto do Hulk e tinha o poder criativo sobre a história e não concordava com as ideias de Feige e Maisel de integrar o Hulk ao UCM, que queriam colocar elementos que futuramente seriam usados em outros filmes. Norton impunha algo mais dramático e realista. O diretor Louis Leterrier queria algo mais sombrio, que parecesse uma história de terror. E Kevin Feige queria um tom mais ameno, ágil de super-herói, integrado ao template que estabeleceu para o UCM. Porém, focado mais na produção e no lançamento do filme do Homem de Ferro, e tendo que seguir o cronograma de lançamentos da Marvel Studios, Feige acabou cedendo em algumas partes, mas não deu muita publicidade ao filme. O resultado final foi um filme mais sério, sombrio, com pouco humor, uma fotografia mais suja e realista, fora do tom estabelecido em Homem de Ferro, com efeitos especiais apressados devido às refilmagens e à falta de verba. O filme não era ruim, mas não tinha o carisma e a eficiência que foi Homem de Ferro. A história se inicia contando de forma resumida a origem do Hulk, nas cenas dos créditos de abertura. Algo meio apressado que deu uma sensação de continuidade do primeiro filme de Ang Lee, tanto que Bruce Banner aparece já como Hulk sendo perseguido pelo General Ross no mesmo país que terminou o primeiro filme, o Brasil. As filmagens foram feitas nas favelas do Rio de Janeiro. Os elementos que o ligariam ao UCM foi a descoberta do soro do supersoldado que Bruce Banner utilizou junto com raios gamas para se tornar o Hulk, onde Ross utilizaria em Emil Blonsky, que é um agente especial militar, tornando ele então um supersoldado. Ambos caçam Bruce Banner para poder ter posse do sangue com radiação gama e que pode transformar as pessoas em monstros. Banner, auxiliado por seu par romântico Betty Ross, procura o Senhor Azul, um colega cientista que descobriu uma forma de curá-lo. Porém, este acabou também aplicando a fórmula do Hulk em Emil Blonsky, que vira o monstro Abominável, que acaba entrando numa batalha final contra o Hulk. Para poder criar um elo mais forte com o UCM, Feige escalou Tony Stark para aparecer nas cenas pós-créditos falando com o General Ross sobre a iniciativa dos Vingadores, o que me causou um estranhamento, pois Nick Fury seria a pessoa mais adequada para conversar com Ross, já que Tony Stark ainda não havia aceitado a proposta de Fury, como vamos ver a seguir no segundo filme. Para justificar isso, a Marvel lançou posteriormente um curta-metragem em 2011 chamada Marvel One Shot, onde os agentes Coulson e Sitwell usam Stark, a quem chamam de o Consultor, para irritar o General Ross e com isso impedir que o Conselho de Segurança use o Abominável para fazer parte dos Vingadores no lugar do Hulk, e passam a considerar o Hulk como opção. Isso serviu para mostrar que Hulk se passa depois de Homem de Ferro 2. Devido aos direitos da Universal de fazer seus filmes, Hulk até hoje não teve mais nenhum filme próprio, tendo apenas participado em outros filmes da Marvel Studios. Além disso, Feige dispensou Edward Norton, que não concordava com sua visão, e contrataria futuramente Mark Ruffalo
para ser o Hulk dos Vingadores. Apenas William Hurt continuaria aparecendo como General Ross em alguns filmes da Marvel Studios. Apesar de ainda ter os direitos do Hulk para o cinema, a Universal não viu interesse em fazer nenhum filme nem com Edward Norton e nem com Mark Ruffalo. Hulk rendeu apenas 263,42 milhões de dólares, uma bilheteria morna e um pouco acima do seu primeiro filme, mas que serviu para confirmar a Kevin Feige e David Maisel que o controle da produção era essencial para o sucesso de seus filmes. Devido ao enorme sucesso de Homem de Ferro, a Marvel Studios não quis perder tempo e resolveu lançar Homem de Ferro 2 em 2010, como o terceiro filme do UCM, dirigido novamente por Jon Favreau, tendo quase todo o elenco de volta com exceção do ator que fez James Rhodes, Terrence Howard, que foi trocado por Don Cheadle, pois a Marvel Studios não quis pagar o cachê que ele estava pedindo após o sucesso do primeiro filme. Com uma produção bem maior, o segundo filme conseguiu ser melhor que o primeiro, pois a direção de Jon Favreau estava mais afinada. Robert Downey Jr. estava bem mais à vontade no papel, assim como os demais personagens, que teve a estreia da Viúva Negra interpretada por Scarlett Johansson, e dois vilões, Mickey Rourke, que assim como Downey Jr. deu a volta por cima em sua carreira após fazer o filme Lutador, que acabou ganhando o Oscar de melhor filme, com o sinistro Ivan Danko, que é o Chicote Negro, e o inescrupuloso empresário concorrente de Stark, Justin Hammer, interpretado pelo excelente Sam Rockwell. Já no início, o filme faz um paralelo, mostrando que o Homem de Ferro, Tony Stark e Robert Downey Jr. se tornaram uma só pessoa, uma celebridade ovacionado pelo público, em um grande evento com direito à trilha de Iron Maiden, mostrando que Tony Stark é um verdadeiro showman e o centro das atenções no mundo dos super-heróis. Mas nem tudo são flores, pois Tony Stark tem que lidar com as consequências de revelar que ele é o Homem de Ferro, e também com o envenenamento que seu reator Arc está causando em seu organismo, correndo risco de morte. Além de lidar com o assédio do governo americano e de empresários concorrentes loucos para botar a mão na tecnologia do Homem de Ferro, como Justin Hammer, que quer ocupar o espaço deixado pela Stark Enterprise e fornecer armas tecnológicas para o governo americano, tentando fazer clones mal feitos do Homem de Ferro. Para isso, Hammer se alia ao sinistro cientista russo Ivan Vanko, que quer se vingar de Stark por ocupar sua família de ter desgraçado a vida de seu pai, acusado de espionagem, e que havia criado o primeiro projeto do reator Arc junto com o pai de Stark. Nick Fury, que tenta convencer Stark de participar da iniciativa Vingadores, revela que o pai de Tony foi um dos fundadores da SHIELD. Temendo pela segurança de Stark, ele coloca sua agente secreta, Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra, como infiltrada da empresa de Stark, trabalhando como secretária de Pepper Potts. Viúva Negra é mais uma personagem dos Vingadores criada por Stan Lee e Don Heck em 1964, nas páginas de Homem de Ferro. Era uma espiã russa da Guerra Fria designada para espionar Stark e o Homem de Ferro para os russos. Mas no UCM ela é uma agente russa da SHIELD similar à sua versão nos Supremos. James Rhodes, revoltado de como Tony está agindo de forma irresponsável como Homem de Ferro, pega uma de suas armaduras e passa a ser uma máquina de combate com a ajuda de Justin Hammer. O filme tem diversos easter eggs que irão se conectar em futuros filmes da Marvel, relacionados no passado do pai de Tony Stark, que havia falecido num acidente de carro nos anos 90. Tony descobre vários segredos de seu pai envolvido com a SHIELD, Vibranium, Cubo Cósmico, Projeto Super Soldado, e através de anotações antigas do seu pai, acaba achando uma forma de melhorar o Ark, criando um novo elemento que não comprometa a sua saúde. Há também uma cena em que aparece um protótipo meio fake do escudo do Capitão América, que é usado por Stark como uma espécie de apoio para nivelar seu experimento. Justin Hammer preparou um grande evento no centro de exposições de Stark para mostrar seu exército de robôs e o máquina de combate. Só que eles são controlados por Vanko e iniciam uma batalha mortal contra o Homem de Ferro. Viúva Negra parte com Happy Hogan para impedir Vanko, que acaba fugindo
com uma nova armadura para enfrentar o Homem de Ferro e o Máquina de Combate. Recuperados, Homem de Ferro, Máquina de Combate e Viúva Negra derrotam Vanco, Hammer e um exército de robôs em uma batalha épica. No final, Tony se reúne com Fury para recusar de fazer parte da iniciativa Vingadores, onde Fury fala que ele pode ser apenas um consultor. Um tanto estranho, mas que serviu de justificativa para a cena pós-crédito que teve no filme do Hulk, onde Stark aparece para falar com o General Ross sobre a iniciativa Vingadores, o que mostra uma certa preocupação de Kevin Feige em ligar os pontos entre os filmes e não deixar buracos. Falando em cena pós-crédito, é revelado para qual missão o agente Coulson foi designado. Ele está no deserto de Nevada, onde vê uma cratera e liga para Fury falando que descobriu um artefato, revelando ser Mjolnir, o martelo do poderoso Thor, se conectando ao próximo filme com o Deus do Trovão. Homem de Ferro 2 foi um baita de sucesso. A arrecadação total de 623,93 milhões de dólares, superando o primeiro filme. Na minha opinião, foi melhor que o primeiro, sendo mais ágil, com uma desenvoltura melhor dos personagens, se aprofundando mais no passado de Tony Stark e nas conexões com esse universo da Marvel, onde Robert Downey Jr. se consagrou como grande protagonista do universo cinematográfico da Marvel. Thor é um personagem clássico da mitologia nórdica, e para quem não sabe o que é mitologia nórdica, eles são deuses dos antigos vikings e povos germânicos que habitavam a região hoje conhecida por Escandinávia, onde ficam a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca. Os vikings acreditavam que seus deuses viviam em reinos fantásticos, Asgard, Vanaheim, Jotunheim, Muspelheim, Niflheim, enquanto que os mortais viviam em Midgard, que significa Terra-média, que é o nosso planeta Terra. Todos ligados numa gigantesca árvore cósmica chamada Yggdrasil. A mitologia nórdica gerou diversos personagens como Odin, que é o soberano de Asgard e pai de Thor, o deus do trovão arrogante e maior guerreiro de Asgard, o único digno de erguer o poderoso martelo Mjolnir. Loki, o deus da trapaça, irmão adotivo de Thor, que vive criando discórdia tentando derrubar Odin e conquistar Asgard. Ymir, o gigante de gelo, Surtur, o demônio de fogo, Hela, a deusa da morte, e Jormungand, a gigantesca serpente que envolve Midgard. Isso sem falar de criaturas como valquírias, dragões, trolls, elfos, lobos gigantes e guerreiros poderosos, que influenciaram diversas obras de fantasia como Senhor dos Anéis, Conan o Bárbaro e Game of Thrones, que beberam bastante da mitologia nórdica, e que nas mãos de Stan Lee e Jack Kirby foram adaptados para os quadrinhos da Marvel na revista Journey into Mystery em 1962. Nele, Thor, o deus do trovão arrogante e irresponsável, é banido por seu severo pai Odin de Asgard para a Terra, virando um médico frágil e solitário chamado Donald Blake, e que não se lembrava de ser o deus do trovão, até o dia em que encontrou, numa caverna na Noruega, uma bengala, e quando bateu ela no chão, virou o martelo mágico Mjolnir e se tornou novamente o poderoso Thor, que fala como um personagem shakespeariano, se dividindo entre a Terra e Asgard, apaixonado pela enfermeira Jane Foster, enfrentando seu meio-irmão maligno Loki, além de várias ameaças cósmicas e da mitologia nórdica. Em 2002, teve a versão mais moderna do universo Ultimate, onde Thor faz parte dos Supremos, meio a contragosto, pois ele afirma ser um deus pacifista e ambientalista enviado por Odin para proteger a Terra de grandes corporações e superpotências armamentistas e poluidoras como os Estados Unidos e a Rússia. Ou seja, o Thor dos Supremos é um deus progressista. A Marvel Studios resolveu mesclar o Thor clássico com o Thor Ultimate e acabou escolhendo o ator australiano Chris Hemsworth, pouco conhecido do público e que fez o pai de James Kirk no novo filme de Star Trek de J.J. Abrams em 2009. A referência ao Thor do universo Ultimate era mais evidente, pois esse Thor é mais humanizado, engraçado, sem as falas teatrais como o Thor de Stan Lee e Jack Kirby.
entraram para o elenco Natalie Portman como Jane Foster, que nesse universo não é uma enfermeira e sim uma cientista especializada em astrofísica, parceira do Dr. Selvig, que é interpretado por Stellan Skarsgård, e sua assistente Darcy Lewis, que é a atriz Kat Dennings. Na parte asgardiana, tem os veteranos e premiados atores Anthony Hopkins e René Russo como Odin e Frigga, que são os pais de Thor. O novato e talentoso ator Tom Hiddleston como vilão e meio-irmão de Thor, Loki, além de Idris Elba como Heimdall, Jaime Alexander como a guerreira Sif e os 3 guerreiros amigos de Thor, Volstagg, Ogun e Frandal, interpretados pelos atores Ray Stevenson, Tadanobu Asano e Joshua Dallas. Com um grande elenco contratado e dirigido pelo experiente ator e diretor Kenneth Branagh, conhecido por fazer adaptações de peças shakespearianas para filmes como Henrique V, Muito Barulho por Nada e Hamlet, o que o habilitou para fazer um filme mais épico, mas um tom menos teatral. Este foi um filme que teve um investimento pesado com efeitos especiais, cenários e a construção de um mundo mitológico, expandindo o universo da Marvel Studios para um lado mais cósmico e fantástico, que até então estava limitado apenas na Terra. Na trama similar ao que aconteceu nos quadrinhos, Odin baniu Thor para a Terra sem poderes e sem o direito de empunhar o martelo mágico Mjolnir, pois devido à sua arrogância não o considerava digno. Após ter desobedecido suas ordens e enfrentado os gigantes de gelo, graças a uma tramóia de Loki que queria tomar o poder de Asgard e se vingar de Odin, por este ter escondido sua origem com os gigantes de gelo. A forma como Branagh mostra Asgard é bem bonita e suntuosa, com um aspecto mais moderno, com enormes torres douradas e um portal que transporta os Asgardianos para outras dimensões e galáxias, guardada por Heimdall, o deus que vigia o universo. Mas esta Asgard é bem menos mitológica que a Asgard dos quadrinhos, sem muita diversidade de criaturas como elfos, trolls, gigantes, fadas e feiticeiras da mitologia nórdica. Basicamente são todos humanos que parecem vindos de filmes como Star Wars, Flash Gordon ou He-Man, pois Branagh faz uma mistura de tecnologia com fantasia. Eu senti falta do estilo mitológico e cósmico que Jack Kirby consagrou no Thor dos quadrinhos. Mesmo assim, Branagh acertou muito bem nas cenas em Asgard. Já na parte da história, na Terra com Thor banido, é bem morna e se passa numa cidadezinha no interior do Novo México, onde Thor é encontrado desacordado e sem poderes pela trupe de cientistas astrônomos Jane Foster, Eric Selvig e sua assistente Darcy Lewis. Com a ajuda deles, Thor tenta recuperar seu martelo, que está em posse da S.H.I.E.L.D., após ser encontrado pelo agente Coulson em Homem de Ferro 2. Aqui temos a primeira aparição do Gavião Arqueiro Clint Barton, que é também um agente da S.H.I.E.L.D., assim como Natasha. Mas ao contrário da Viúva Negra, em Homem de Ferro, sua participação é bem pequena. Gavião Arqueiro foi criado por Stan Lee e Don Heck em 1964, na revista Tales of Suspense. Mas nos quadrinhos ele era apenas um artista de circo que começou fazendo roubos com arcos e flechas, bem no estilo Robin Hood. O personagem é também uma versão da Marvel ao personagem mais antigo da DC, o Arqueiro Verde. Thor não consegue levantar seu martelo, pois precisa se mostrar digno novamente. Somente graças a seu sacrifício de enfrentar sem poderes o Destruidor, uma armadura gigante enviada por Loki para destruir Thor, mostrando-se novamente digno, Odin concede o direito dele usar o Mjolnir em uma luta pouco empolgante. Thor derrota o Destruidor e parte para Asgard para enfrentar Loki, que ameaça destruir os 9 reinos usando as energias do portal de Asgard. Depois de uma luta entre os dois, Loki é sugado para o espaço após Thor destruir o portal e com isso isolar a Asgard, sem poder voltar para a Terra e reencontrar Jane Foster. Para mim, o filme foi mediano, pois Branagh e a Marvel Studios investiram mais em Asgard e menos na trama na Terra. Além disso, a pouca familiaridade do diretor com o gênero de super-heróis tornou seu Thor e os Asgardianos meio limitados, bem mais humanos do que deuses. Thor ficava usando seu martelo apenas como uma marreta, ao invés de ficar gerando tempestades e raios como é nos quadrinhos. Mas tem um problema de construção nesse Thor da Marvel Studios.
Pois diferente dos dois Thor dos quadrinhos, o clássico e o do universo Ultimate, esse aqui não tem um grande propósito. Enquanto os outros dois Thors tinham um objetivo maior, que era proteger a Terra de ameaças, porque sentindo na pele o que é viver entre os mortais, um como um médico cuidando de pessoas doentes e fragilizadas, e outro como pacifista e ambientalista, lutando para que a humanidade não acabe se autodestruindo em guerras e devastação do planeta Terra. Este Thor do MCU estava mais preocupado em dar uns pegas na Jane Foster e recuperar seu martelo para marretar o Loki. Ou seja, não há uma jornada de herói aqui, a redenção dele foi apenas porque ele encarou sem poderes um robô gigante. Este Thor se comporta mais como um filhinho de papai mimado que só está a fim de dar uns amassos numa bela garota e sair dando porrada por aí. E é isso que vai tornar o Thor um dos personagens mais erráticos da Marvel Studios. Ao contrário de Loki, que é melhor trabalhado e possui várias camadas emocionais que vão fazendo o personagem crescer. Se eles tivessem utilizado a trama do Thor dos Supremos, eu acho que poderia ficar bem mais interessante. No Thor dos Supremos, seus colegas e a mídia duvidavam que ele seria um deus, pois achavam que ele era mais um cara com superpoderes, com mania de grandeza, e que se colocava como uma espécie de salvador da humanidade, onde Asgard e seus colegas asgardianos não apareciam ou eram apenas delírios de Thor. Se fizessem algo semelhante com esse Thor do CM, onde ao ser banido por Odin e com poderes limitados, ele parte em busca de seu martelo na Terra, explorando diversos lugares pelo mundo, entendendo o que é ser humano, tendo que enfrentar a SHIELD, agentes enviados por Loki que buscam impedir ele de obter o martelo, sem precisar mostrar Asgard no primeiro filme e concluir com uma batalha épica na Terra entre Loki, Thor, Destruidor e a SHIELD, onde Thor recupera seu martelo, salva a humanidade, mas prefere ficar na Terra para protegê-la, com pessoas desconfiando se ele realmente seria um deus. Creio que ficaria mais interessante na construção do personagem. E só no segundo filme, após os eventos dos Vingadores, aí sim mostraria Asgard e seus deuses em toda a sua glória. Mesmo assim, Thor teve um ótimo desempenho de bilheteria, arrecadação mundial de 449,32 milhões de dólares. E os fãs aprovaram este Thor do CM com algumas ressalvas. A cena pós-crédito revela que Loki, após ser banido de Asgard, retorna à Terra e aparece numa base secreta da SHIELD ouvindo uma conversa do Dr. Selvig com Nick Fury, que está de posse de um misterioso cubo cósmico azul. Selvig é controlado por Loki e aceita investigar o cubo. Esta cena vai se conectar a Capitão América e Vingadores futuramente. Capitão América, personagem criado por Joe Simon e Jack Kirby em 1940, na época em que a Marvel se chamava Timely Comics, e que surgiu como garoto propaganda para a convocação e apoio do exército americano na Segunda Guerra Mundial. O personagem acabou fazendo bastante sucesso na época, mostrando as aventuras de Steve Rogers e seu parceiro mirim Bucky Barnes combatendo nazistas, japoneses, gangsters e vilões como o Caveira Vermelho e o Barão Zemo. Depois do fim da Segunda Guerra, o personagem perdeu força e acabou sendo cancelado. Ele chegou a retornar brevemente nos anos 50 com uma nova abordagem, mas foi na década de 60 que retornou definitivamente na revista dos Vingadores número 4, pelas mãos de Stan Lee e Jack Kirby, revelando que ele estava congelado após tentar salvar Bucky, que estava preso num míssil e acabou morrendo quando este explodiu. A imagem do Capitão América sempre esteve atrelado ao patriotismo norte-americano, gerando uma certa versão dele em outros países, pois passava uma imagem muito americanizada, anticomunista e militarista. A Marvel procurou ao longo dos anos minimizar isso, procurando histórias mais modernas, contestadoras, e como líder dos Vingadores enfrentando grandes ameaças do universo Marvel. Teve também a versão do Capitão América dos Supremos, mas ele era considerado um tanto reacionário e belicista demais para ser utilizado pela Marvel Studios, que resolveu seguir mais a linha clássica,
mas colocando alguns conceitos visuais do Capitão dos Supremos. Justamente por isso, Capitão América foi um dos filmes mais aguardados do UCM, muito devido a qual seria a abordagem que a Marvel Studios daria a ele. O diretor escolhido foi o experiente Joe Johnston, conhecido por dirigir filmes de aventura como Jovem Indiana Jones, Rocketeer, Jumanji e Jurassic Park 3, que segue bem a escola de Steven Spielberg no estilo de sua direção, o que se encaixou perfeitamente com o tom de Capitão América, o Primeiro Vingador. O filme estreou em julho de 2011, 6 meses depois de Thor. De início, houve uma certa desconfiança quanto ao protagonista para fazer Steve Rogers e Capitão América. O escolhido foi Chris Evans, que era mais conhecido por ter feito Tocha Humana na primeira versão lá do Quarteto Fantástico da Fox, sendo um magricela zoeiro com carinha de Mauricinho mimado na época. Mas, ao ser apresentado nos primeiros trailers, Chris Evans surpreendeu. Ele encarnou o verdadeiro Capitão América, honrado, virtuoso, rígido e ao mesmo tempo mais sensível e humanizado. O elenco conta ainda com Hayley Atwell como Peggy Carter, Sebastian Stan como Buck Barnes, Hugo Weaving, o agente Smith de Matrix, como o vilão Caveira Vermelha, Tommy Lee Jones como Coronel Phillips, Dominic Cooper como Howard Stark, pai de Tony Stark, Stanley Tucci como o Dr. Abraham Erskine e Toby Jones como o vilão Arnim Zola. Assim como foi nos quadrinhos, quando foi criado por Joe Simon e Jack Kirby em 1940, o filme conta com a origem do primeiro super-herói deste universo, onde Steve Rogers, um sujeito extremamente magro e fraco, porém valente e inconformado com os horrores da guerra, insistia em querer se alistar no exército americano para combater os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Mas o exército se recusa devido ao seu porte físico frágil. Porém, a determinação e a integridade de Rogers convence o cientista refugiado do regime nazista Dr. Erskine a selecioná-lo para submeter a um projeto secreto com um soro que ele criou, que dá uma super força e super agilidade, mas também pode exaltar mais o caráter emocional e psicológico da pessoa. Simplificando, se o sujeito for um mau caráter, pode se tornar um super vilão. E se tiver um bom caráter, se torna um super-herói. Rogers aceita fazer parte do experimento e se torna um super soldado e o primeiro super-herói dos Estados Unidos, o Capitão América. Porém, Erskine, antes de ser morto por um agente da Hydra, revela que foi forçado a testar seu soro antes na Alemanha nazista e um ambicioso oficial alemão enviado por Hitler chamado Johann Schmidt, que enlouqueceu e teve alterações físicas transformando-o no Caveira Vermelha. Foi o Caveira Vermelha que criou uma divisão nazista ultra-secreta chamada Hydra. Ficcionado pela mitologia nórdica, ele descobriu que uma poderosa arma havia sido escondida por Odin, pai de Thor. Esta arma era o Tesseract, que nos quadrinhos era mais conhecido como o Cubo Cósmico, artefato que dá poderes de alterar a realidade e que apareceu nas páginas do Capitão América em 1966. Aqui o Tesseract tem vários tipos de poderes, entre eles abrir portais, gerar energia e disparar raios. Assim como nos quadrinhos, o Caveira Vermelha toma posse do Tesseract e com a ajuda do seu cientista Arnim Zola, usa seus poderes para fazer armas de destruição em massa. Para impedir os planos do Caveira Vermelha de destruir cidades dos Estados Unidos, Capitão América e seu melhor amigo Buck Barnes e uma equipe de soldados liderados pelo ranzinza Coronel Chester Phillips, além da valente e autônoma agente Peggy Carter e o jovem milionário cientista e playboy Howard Stark, sim, o pai de Tony Stark, partem rumo à Europa para enfrentar os nazistas e a Hydra. Olha, eu gostei muito de Capitão América, apesar da bilheteria total dele não ter sido maior do que de Thor. Sua trama e direção foram bem mais interessantes. O filme consegue captar a essência do personagem e dá um clima de filme de aventura dos anos 30 e 40. Eu adorei a parte mais criativa quando o Capitão se torna um garoto propaganda impedido de ir para o fronte de batalha, pois o governo americano tinha receio de perdê-lo na guerra, aparecendo em shows, tendo um gibi próprio, que por sinal é o gibi criado por Joe Simon e Jack Kirby.
brinquedos, comerciais, tudo embalado num belo musical estilo anos 40. Cenas de ação são muito boas e as atuações de um elenco muito bom e fiel aos conceitos dos personagens. Isso sem contar com a excelente trilha sonora orquestrada por Alan Silvestre, que tem uma pegada nostálgica, de aventura, bem ao estilo Indiana Jones, com um tom mais épico. Além disso, o Capitão América foi de suma importância em ser o elo final que liga todos os filmes da primeira fase. Homem de Ferro, devido ao seu pai que se inspirou no Tesseract para criar o reator Ark, e que também criou a S.H.I.E.L.D. com Peggy Carter, para defender o planeta de ameaças extraordinárias. Hulk, devido ao soro do super soldado com raios gama, e Thor, por causa do Tesseract, que fazia parte dos artefatos cósmicos que Odin escondeu na Terra por razões ainda desconhecidas. Na luta final entre o Capitão América e o Caveira Vermelha, em um avião da Hydra, onde ele pretende jogar uma bomba energizada pelo Tesseract em Nova York. Ao tentar utilizar o Tesseract para destruir o Capitão, Caveira Vermelha acaba sendo tragado por um portal rumo ao desconhecido, deixando o cubo cair em alto mar. O Capitão acaba caindo com o avião da Hydra, desaparecendo no Polo Norte. Supostamente morto e congelado, ele é encontrado pela S.H.I.E.L.D. 70 anos depois. Ao despertar, Steve Rogers encontra um mundo totalmente diferente. Ele é cercado pela S.H.I.E.L.D. e apresentado pelo Nick Fury. A cena é muito parecida com o despertar de Steve Rogers nos quadrinhos dos Supremos. Capitão América, o primeiro Vingador, teve uma arrecadação mundial de 370,56 milhões de dólares, uma bilheteria mediana para os padrões da Marvel, mas que devido ao potencial do personagem e sua importância nos próximos filmes, garantiu uma continuação. Capitão América vai ser um dos personagens mais icônicos deste universo da Marvel Studios. A cena pós-crédito mostra Nick Fury indagando Steve Rogers se já não era hora dele voltar à ativa agora junto com outras pessoas extraordinárias, surgindo então um trailer exclusivo, o que nos leva ao grande clímax da primeira fase do CM, Os Vingadores. E finalmente chegamos em Os Vingadores, a conclusão final desta primeira fase, onde os heróis Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro finalmente se reúnem convocados por Fury para enfrentar uma grande ameaça. Vingadores foram criados em 1963 por Stan Lee e Jack Kirby e foi uma resposta da Marvel Comics para criar um supergrupo nos moldes da Liga da Justiça da DC Comics, que reúne vários heróis conhecidos com revistas próprias, o Homem de Ferro, o Thor, o Hulk, a Vespa e o Homem-Formiga, que se uniram para enfrentar Loki, o deus da trapaça e vilão de Thor. Posteriormente, teve diversos membros como Capitão América, Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio, entre outros. Já neste universo da Marvel Studios, os Vingadores pegam esses conceitos clássicos, misturados ao estilo mais moderno e atual dos Supremos, que são os Vingadores do Universo Ultimate criado por Mark Millar e Brian Hitch em 2002, como mostrei anteriormente. Os Supremos se reúnem para enfrentar uma invasão alienígena, os Chitauri, e por isso mesmo, a ameaça dos Vingadores da Marvel Studios são tanto Loki e os Chitauri, ou seja, a mistura do clássico com o moderno. A Marvel Studios ficou 4 anos desenvolvendo seus personagens em filmes solos, criando elementos de conexão que ligam um filme ao outro, onde tudo isso culminaria aqui no seu filme mais importante, que daria sentido ao seu universo cinematográfico. Muitos especularam na época quem seria o diretor que iria dirigir esta enorme tarefa. Jon Favreau, que fez os memoráveis Homem de Ferro 1 e 2, seria a escolha mais óbvia, mas não foi. Nem tampouco seriam Louis Theroux, Kenneth Branagh ou Joe Johnston, que dirigiram Hulk, Thor e Capitão América. Muito menos diretores famosos como Steven Spielberg, J.J. Abrams ou Sam Raimi, que têm seus estilos próprios e podiam entrar em conflito com a filosofia de trabalho de Kevin Feige. O escolhido, para surpresa de muitos, foi Joss Whedon,
Isso porque ele nunca foi um diretor de cinema, e sim de séries de TV como Buffy e a Caça-Vampiros. Fez bastante sucesso entre os adolescentes no início dos anos 2000, mas foi devido à sua experiência de ter que lidar com diversos personagens, como é nas séries de TV, e também com quadrinhos de super-heróis, pois ele foi autor de uma das melhores fases dos X-Men, em que substituiu Grant Morrison, junto com o artista John Cassaday em 2004. Além de ter escrito a versão em quadrinhos da Buffy, que foi uma continuação da série de TV. A missão de Whedon era gigantesca, pois ele teria que dirigir diversos personagens divergentes, cada um com seu estilo próprio, já definidos e consagrados em uma mega produção. A história e a direção teriam que ser bastante convincentes. A trama se inicia quando Loki, que estava desaparecido desde Thor, de posse de um poderoso cetro dado por um misterioso aliado, invade e destrói uma base secreta da SHIELD e toma posse do Tesseract, usando o cetro para dominar o Gavião Arqueiro e o Dr. Selvig, que estavam fazendo experimentos com o Tesseract para o Nick Fury, junto com o agente Coulson, que participou em Homem de Ferro e Thor, e sua assistente Maria Hill, que estreia aqui pela primeira vez no UCM, após terem sido derrotados por Loki, decidem que é hora de convocar os Vingadores. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra e Hulk, que marca a estreia de Mark Ruffalo no UCM, no lugar de Edward Norton. Cada um, à sua maneira, vão entrando para o grupo. Whedon fez uma direção segura, bem sistemática e padronizada, mostrando as divergências entre os personagens com brigas e discussões típicas que acontecem na Marvel dos quadrinhos. Logo de cara, ele já mostra que Tony Stark e Steve Rogers têm uma rivalidade e um certo ciúme e implicância de Stark com Steve devido ao passado dele com seu pai. Whedon proporcionou cenas que todo fã da Marvel queria ver num filme de super-heróis. Luta entre eles no primeiro encontro, Homem de Ferro vs Thor, versus Capitão América, Hulk vs Thor, Viúva Negra vs Gavião Arqueiro, e utiliza isso em favor da história, já que Loki percebe essas desavenças e estimula essas rivalidades para derrotá-los no segundo ato do filme. Principalmente quando Stark e Banner descobrem que a SHIELD pretendia usar o Tesseract para construir armas poderosas, como a Hydra fez no passado. As atuações dos personagens estão bem balanceadas. Robert Downey Jr. está um pouco mais comedido do que nos filmes de Homem de Ferro, mas ainda é quem faz as cenas mais empolgantes e engraçadas, principalmente com Bruce Banner, com quem ele teve mais afinidade. Na minha opinião, eu gostei de ver Ruffalo como Bruce Banner, que tem um ar mais leve e menos dramático que o de Norton. Capitão América é o líder nato da equipe. Thor tem mais destaque nas cenas de combate e na relação com o irmão Loki. Viúva Negra parece ter uma certa atração por Bruce Banner e tem um ótimo diálogo com Loki, onde demonstra sua habilidade de ludibriar. E o Gavião Arqueiro, bem, é o personagem mais desperdiçado, já que boa parte do filme ele está dominado por Loki como um zumbi. Mas ele tem os seus momentos. Até mesmo o agente Coulson tem seu grande momento, onde ao enfrentar Loki acaba sendo morto por ele, se tornando o sacrifício que consegue unir os Vingadores. Mas a marca registrada que Whedon fez nesse filme foi colocar cenas estilo splash page dos quadrinhos que registram um grande momento, como a cena em que eles finalmente juntos se unem para derrotar Loki, que com a ajuda de Selvig abriu um portal no espaço utilizando o Tesseract, permitindo assim uma invasão alienígena dos Chitauri. No terceiro ato, a forma como Whedon faz eles agirem como equipe é bem empolgante, com cenas de ação muito bem coreografadas, com cada um tendo seu momento de ação e trabalhando em conjunto. Nova York vira palco de uma guerra nas estrelas com aliens, espaçonaves e larvas alienígenas gigantes voando pelos céus de Manhattan. Houve espaço para o humor, principalmente nas cenas de ação, como na antológica cena em que o Hulk derrota Loki. Com mais e mais alienígenas invadindo a Terra pelo portal, a batalha vai atingindo proporções catastróficas, pois o governo ordena a SHIELD a disparar um míssil nuclear para acabar com a invasão e destruir Nova York. Nick Fury tenta impedir, mas sem sucesso. Cabe então ao Homem de Ferro voar até o míssil e direcioná-lo através do portal
até o espaço numa atitude suicida. O míssil acaba explodindo e destruindo a nave-mãe, desligando todos os aliens. Natasha consegue fechar o portal utilizando o cetro de Loki com o Tesseract. Há tempo de Tony Stark voltar para a Terra e ser resgatado pelo Hulk. No final, os Vingadores são celebrados como os maiores heróis da Terra, se tornando conhecidos no mundo inteiro. E Loki é levado preso por Thor junto com o Tesseract para Asgard. A cena pós-crédito revela quem é o misterioso aliado que ajudou Loki fornecendo o exército de aliens. Sentado em um trono flutuante no espaço, ele se vira discretamente, revelando uma face robusta na cor púrpura e um sorriso sinistro. Era ninguém mais que Thanos, o mais perigoso inimigo dos Vingadores, um clássico dos quadrinhos criado por Jim Starlin. As repercussões de Vingadores foram astronômicas, com uma bilheteria recorde de 1,518 bilhões de dólares, se tornando na época o maior sucesso de super-heróis do cinema, superando filmes como Batman, Homem-Aranha e franquias famosas como Star Wars e Harry Potter, inaugurando uma nova era de filmes de super-heróis, além de colocar no topo a Marvel Studios como uma das maiores produtoras de Hollywood. O sonho foi realizado. Pela primeira vez, tínhamos um universo de super-heróis retratados de forma legítima nos cinemas, realizando o sonho de Kevin Feige, David Maisel, Ike Perlmutter e de todo fã da Marvel. Concluindo com enorme sucesso a primeira fase do CM, gerando um hype sem precedentes, que passaria a ser uma mania dos filmes da Marvel. Nesta primeira fase, ficamos sabendo que este universo, apesar de já ter tido eventos passados com super séries como o caso de Thor e os deuses asgardianos e Capitão América, ele despertou a partir do momento em que Tony Stark vestiu sua armadura e revelou a todos que é o Homem de Ferro. Foi a partir daqui que ficamos sabendo sobre as organizações secretas como a SHIELD, a Hydra e os 10 Anéis, tecnologias novas como o reator Ark, que alimenta a armadura do Homem de Ferro, baseado nos estudos do pai de Tony Stark sobre a energia do Tesseract, a primeira joia do infinito que apareceu em Capitão América, que sumiu com o Caveira Vermelha e depois foi achado e estudado pelo pai de Stark e a SHIELD, no qual pretendiam criar armas superpoderosas, assim como a Hydra fez anteriormente. Teve também o soro do super soldado que criou o Capitão América e que décadas depois foi clonado por Bruce Banner, bombardeado com raios gama, criando assim o Hulk e o Abominável. E por fim, uma invasão alienígena com Loki liderando os Chitauri para conquistar a Terra, utilizando duas armas cósmicas poderosas, o Tesseract e o Cetro, revelando a face do verdadeiro inimigo por trás dessa invasão, Thanos. Apesar de alguns tropeços em Hulk e Thor, esta fase foi bem construída, trazendo aos poucos os elementos e personagens icônicos que se tornaram a base principal deste universo. Mas, e agora? Qual seria o futuro da Marvel Studios agora que atingiram seus objetivos? O que eles poderiam fazer para que pudesse superar as expectativas depois do enorme sucesso dos Vingadores? E é o que vamos saber no próximo episódio, onde vamos abordar a segunda fase do UCM. E aí, gostaram deste episódio do Guia do Multiverso Nerd? Então manda ver no like, inscreva-se no canal, comente este vídeo e ative o sininho. E aguardem os próximos capítulos dessa fascinante história do CM. Até mais! Tchau, tchau!